educador virtual, professor Jorge Augusto, História. Vamos lá dar prosseguimento então ao nosso assunto com a nossa videoaula de número 20, assunto Roma. Começaremos a trabalhar aqui, nessa aula, o Império Romano. O Império Romano ele será dividido em Alto Império, de 27 a.C. a 235, e o Baixo Império, de 235 a 476, com o fim do Império Romano do Ocidente. O Alto Império, nós teremos uma relatividade na estabilidade, relativa à paz entre províncias e as conquistas territoriais. Já no Baixo Império, nós teremos um período de crises econômicas, lutas sociais, instabilidade política e invasões bárbaras. Invasões essas que culminarão com o fim do Império Romano aqui no Ocidente. Vamos dar prosseguimento então à nossa aula. Vamos ter aqui o Império Romano, Otávio Augusto, nosso primeiro imperador, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Augusto passa a ser um título, que quer dizer divino. Então, além de uma autoridade política e militar, ele também se coloca como uma autoridade religiosa. Nós vamos ter aqui uma dinastia, e vem ser uma dinastia quando uma família assume um poder. Essa dinastia a qual Augusto faz parte é a Júlio-Claudiana, que vai passar por algumas dificuldades políticas. Dentro dessa dinastia nós teremos aqui o governo de Tibério, de Calígula, que foi um imperador muito polêmico dentro do mundo romano, de Cláudio, de Nero, que foi responsável por colocar fogo em Roma, e chega o ano de 69, onde nós vamos ter o ano dos 4 imperadores, Galba, Otto, Vitélio e Vespasiano, início de uma nova dinastia. Então nós sempre teremos aqui uma dinastia formada por membros da mesma família que tentam aqui se manter no poder. Devido a crises políticas, elas acabam perdendo a legitimidade e dão vaga a outra família para assumirem. Próxima dinastia, dinastia dos Flávios. Vai ser um período de equilíbrio econômico e relativa tranquilidade, já que a primeira dinastia ela conseguiu algumas conquistas territoriais. Teremos aqui Vespasiano governando por 10 anos, o Tito de 79 a 81, Domiciano de 81 a 96, e após aqui o governo de Domiciano, temos início da dinastia dos Antoninos, estabilidade e governos prósperos, ou seja, Roma está se tornando cada vez mais esplendorosa, graças sempre à conquista de novos territórios. Nós vamos ter aqui governando Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e o Cômodo. Dentro do Império Romano, foi muito comum a política do panis et circenses, ou seja, a política do pão e circo. O governo ele distribuía alimentos e também fazia festas para a população. Isso para o quê? Para esconder o que era feito de errado pelos imperadores. Ao mesmo tempo que o império ele oprimia, mas o imperador não era apenas um opressor que colocava escravos para lutarem contra leões e também apenas se enriquecer, mas esse imperador, que era um grande opressor, ele também fornecia de vez em quando umas festas aí para o povo romano. Daí a política do pão e do circo, onde está muito ligada aqui essa imagem, a luta de gladiadores, e também aqui onde nós tínhamos as corridas de cavalo. Então, essa política do pão e circo ela vai ser constante dentro do mundo romano. Era a forma de se disfarçar o que se fazia de errado no Império. Vai ser criada aqui no ano de 164 a.C. Corridas e lutas em espetáculos públicos, a utilização dos espetáculos para conquistar o apoio popular. Era a forma que o imperador via também de conseguir o apoio do povo e se tornar também popular.
Temos aqui o Coliseu, onde aconteciam essas grandes lutas de gladiadores, onde toda a população ela poderia ver o seu imperador. Era nessa grande arena que se enfrentavam gladiadores entre si e também contra os leões. E claro, a política do pão e circo acontecia toda aqui dentro. Próxima dinastia, dinastia dos Severos. Crises de poder, distúrbio nas fronteiras e problemas econômicos. O Império Romano começa a sofrer algumas crises. Nós vamos ter aqui Séptimo Severo, Carácala, Macrinos e Diadumenianos, Heliogabos. Só nome bonito. Seleuco, Urânio, Gélio Máximo e Verus. Severo Alexandre. E passamos aqui para o Baixo Império. O Baixo Império é um longo período de decadência de Roma, onde Roma ela vai começar a sofrer um pouco das invasões de povos bárbaros também, e vai nos ter uma crise econômica dentro do Império Romano. Vamos ter aqui crises políticas sem critério para a sucessão do imperador. Ao invés de ser hereditário, como foi no início, já não se tinha mais essa questão de se passar de pai para filho. Não havia uma regra básica desse período aqui de sucessão imperial. Colapso do escravismo. Os escravos eles não aceitarão mais a sua condição de escravos. Nós vamos ter revoltas escravas, nós vamos ter escravos deixando de ser escravos, buscando a sua liberdade, diminuindo. O escravismo diminui o enriquecimento econômico do Império Romano. A economia em crise, porque os impostos estão altos demais e há um aumento da inflação. A inflação ela vai estar muito ligada porque grande parte da população, que era a maioria que pagava esses impostos, não tinham como pagar esses impostos e muito menos fazer a vida comercial funcionar em Roma, porque faltava dinheiro. As fronteiras ficarão desprotegidas. Os soldados também vão parar de receber por certo tempo seus pagamentos. Com isso, todas as fronteiras do Império Romano elas vão acabar ficando desprotegidas. Isso causa o quê? A invasão dos povos bárbaros. Teremos a difusão do cristianismo, que é um grande perigo para o Império Romano, já que, crescendo o cristianismo, o imperador ele se via ameaçado, surgimento de uma religião cristã, aonde o imperador ele não era adorado. Isso causava um descontentamento no imperador, já que o imperador, que era visto como um deus, ele agora começa a ganhar com o cristianismo um concorrente, tanto na questão religiosa quanto na questão política. A queda nas atividades produtivas, já que diminui aqui o escravismo, a produção do Império Romano também diminui. Por quê? A mão de obra principal era aqui a mão de obra dos escravos. A população urbana ela vai começar a migrar para o interior. Então, começa-se a diminuir a vida nos grandes centros urbanos e as pessoas começam a morar no interior, mas para ter uma vida agrícola. Com todas essas crises do Império Romano, nós teremos algumas tentativas aqui de reformas. Que tentativas serão essas? Primeiro aqui com Diocleciano, ele vai tentar criar uma tetrarquia, um governo por dois imperadores. Ou seja, nós teremos dois imperadores Augustos, título máximo, e dois imperadores com o título de César, que estarão auxiliando então o Augusto. Então vai ser da seguinte forma: governo por dois imperadores Augustos e auxiliados por dois Césares, em um império dividido em duas partes. Roma aqui nessa tetrarquia ela é dividida em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Nós vamos ter um Augusto e um César no Oriente, um Augusto e um César no Ocidente, sendo que o imperador maior é o Augusto. O César vai apenas auxiliar esse imperador.
Os imperadores governariam por até 20 anos, quando os Césares assumiriam o poder e reiniciariam um ciclo, projeto abandonado pelos sucessores. Então, quando o imperador assumiu o título de Augusto, ele praticamente abandonava a ideia principal, que era se manter então no poder após aqui o César, para dar continuidade. Outra tentativa aqui de reforma com o imperador Constantino. Ele vai reunificar o império em um só, ao invés de Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, nós teremos apenas um Império Romano com a sede em Constantinopla. E ele vai legalizar o cristianismo. O cristianismo então passa de ser perigo para o Império Romano. Outro reformador, o imperador Teodósio, divisão do império novamente em Ocidente e Oriente, e oficializou o cristianismo como religião oficial. Então nós temos aqui o cristianismo agora não sendo mais uma religião que tenha que viver na clandestinidade. O imperador também agora se torna cristão, dando liberdade de culto àqueles que professavam a fé cristã. Em 476, após enfrentar sucessivas invasões, o Império Romano do Ocidente foi definitivamente derrubado pelos érulos, tribo germânica que se estabeleceu dentro dos limites de Roma. O Império Romano do Ocidente, então, ele começa a cair, ele começa a ser destruído devido à invasão dos povos bárbaros. Enquanto a porção ocidental de Roma estava em ruína, o Império Romano do Oriente conseguiu manter-se firme, passando a ser reconhecido como Império Bizantino, existindo até 1453, quando foi derrubado pelos islâmicos. Então, pelo fato do Império Romano ser dividido em Ocidente e Oriente, o Ocidente ter sido invadido pelos germânicos, o lado oriental, a capital em Bizâncio, o Império Romano Oriental, Constantinopla, ele continua vivo. Nós vamos ter aqui Rômulo Augusto sendo o último imperador do Oriente, do Império Romano no Ocidente. E, já que falamos de moeda, de dinheiro, como que era a moeda da época? Nós temos aqui a moeda cunhada após a conquista dos érulos, expondo a face do rei Odoacro. Essas moedas aqui do Império Romano já não faziam menção ao imperador romano, mas sim ao líder dos érulos, mostrando o quê? Que o Império Romano do Oriente, do Ocidente, ele foi derrubado pelos germânicos. Não é mais Roma que governa o Império Romano do Ocidente, mas sim os germânicos. Essa invasão germânica ela acaba contribuindo para a desfragmentação do lado ocidental do Império. E esse Império vai continuar no Oriente, aqui em Constantinopla. Terminamos assim mais uma aula e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.